Olá, eu ouço toda semana acadêmicos, jornalistas também, e em especial poetas, por que não outros de outras áreas da área de humanas, sobretudo, perguntarem como é possível ou qual a nossa contribuição para tentar melhorar o país onde vivemos, a sociedade, a nossa aldeia coletiva, obviamente, de trabalhos e de relações no dia a dia. E entre tantas sugestões, surge sempre uma, principalmente daqueles que gostam do mundo, do universo das palavras. É a relação com o saber, com o pensar, para aqueles que são mais acadêmicos, com a antítese, a crítica. Hoje nós vamos conversar sobre o universo da palavra. E embora possa parecer para você que a gente está falando só sobre literatura, na verdade o convite do Câmara Livre dessa semana é para convidá-lo repetidamente e de forma pleonástica, que você pense como a linguagem pode colaborar para os processos do pensamento. E com isso, quem sabe, eliminar a distância daqueles que são manipulados por desconhecimento ou porque não perdem, no bom sentido, um tempinho da sua vida para ler e para escrever. Feita essa abertura, nós vamos apresentar a nossa convidada, que é a Rosa Leda Accorsi Gabrielli. Ela é presidente da Academia Bauruense de Letras e está, neste momento, a gente fez uma matéria na TV Câmara, procure, aliás, lá no nosso canal e no YouTube, a Oficina da Palavra. Mas antes de falar sobre isso, que já conta quase o nosso convite aqui, da matéria-prima do bate-papo, a gente obviamente vai falar sobre linguagens. Rosa, muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Eu é que agradeço. Eu fiz um preâmbulo um pouco extenso para quem está acostumado com o Câmara Livre, mas eu queria mesmo convidar as pessoas para que pudessem conversar com a gente através da prosa, do conto, da poesia, enfim, da literatura, sobre esse universo de que somente a linguagem, o aprendizado, o pensamento e o saber pode colaborar para formar cidadãos melhores. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. A arma mais poderosa que existe é a palavra, é o saber, né? O saber, porque você pode usar a força, mas se você tiver uma argumentação forte, a força física, as armas, né? Mas se você tiver uma argumentação forte, você consegue mais resultados. Muitas pessoas estão felizmente retirando histórias que estavam nos seus caderninhos na gaveta e outras estão indo atrás de novos cadernos para escrever. É lógico que eu estou simbolicamente conversando agora sobre isso, porque são pessoas que querem contar as suas histórias antigas e outras que estão se aventurando no sentido positivo a tentar formar versos. Isso é um grande início para um aprendizado. Versos e universos, porque os versos exigem uma abstração, que nem sempre se consegue. É mais fácil conseguir escrever o seu dia a dia. É o famoso diário das mocinhas de antigamente. Hoje eu não sei se as mocinhas ainda... Talvez no WhatsApp, Facebook, não sei que recursos existem, mas antigamente todas nós tínhamos o diário. Então ali você ia contando o que aconteceu, os amores, a perda dos amores, quem olhou para você, quem não olhou, professor carrasco, professor bonzinho, seus sucessos e insucessos. Então isso é um treino, né? E aí você busca nos seus cadernos de antigamente e resgata aqueles sentimentos, aquelas emoções vividas. Aí talvez eu acho que alguém disse, eu não sei se foi o Mário Quintana, alguém disse que deveria ser proibido publicar versos antes dos 25 anos, porque são muito inocentes, muito puros. Não tem a filosofia, a abstração exigida da poesia. No mundo virtual, as pessoas acabam contando os sentimentos de forma mais impulsiva no dia a dia, tentando fazer um paralelo aqui, lógico, guardando alguns segredos e outros nem os guardam, fazendo como se fossem os diários eletrônicos naturais do dia a dia.
mas assassinam a linguagem com a pressa, no mínimo, e com a impulsividade. O que você acha desse universo de escrever kkks e kds com C e D só? É divertido, é engraçado, porque as consoantes permanecem, as vogais desapareceram. Então, também é TB, beijo é BJ e vai por aí afora. Eu acho que é a tal da arma de dois gumes, porque você, ao mesmo tempo, desenvolve, eles são rapidíssimos, ninguém mais precisa entrar em curso de datilografia. No meu tempo, nós ficávamos lá treinando as letras. Hoje, os pequenininhos, meus netos, eles já sabem digitar. É muito bonitinho você ver isso. Então, ao mesmo tempo, desenvolve o escrever, a habilidade e rouba a preciosidade da língua. Para alguns teóricos, o universo eletrônico ele permite uma apropriação muito rápida da questão dos caminhos da tecnologia, até porque esses softwares são feitos para ter praticidade, eles são muito mais rápidos que os adultos em algum sentido nessa forma de aprendizado, porém esta forma de executar a linguagem empobrece a língua portuguesa. Empobrece. Eu concordo. Tem um outro sentido, e eu vou usar dois sentidos simbólicos aqui, para o convite da questão da oficina da palavra. Um deles é de você retornar ou convidar o bauruense e aqueles que estão aqui circunscritos à nossa região a poder saber que um espaço público, de onde nasceu a cidade, no coração do nascedouro da cidade, está sendo ocupado de alguma forma e, felizmente, está sendo ocupado na origem por uma questão de manifestação cultural. O segundo é de convidar pessoas, esses que a gente está conversando aqui, que estão escrevendo bastante. Aliás, estão escrevendo e têm uma vontade natural, esse é um depoimento meu do sentimento que eu já vi em outras reuniões, de conversar sobre os versos, tentar passar as informações de todas as emoções que estão naqueles escritos. Qual é, na sua visão, a contribuição de iniciativas como essa da Oficina da Palavra? Você, como um homem da palavra, é uma pessoa que sabe avaliar a importância do uso correto, exato da palavra. E para você escrever, qualquer criança escreve. Com 5, 6 anos, escreve-se. Mas é necessário um treinamento, um preparo. E a importância da oficina é exatamente isso. Vai fornecendo aos poucos ferramentas para que você aprimore a escrita, aprimore a forma, principalmente. O duro é segurar o leitor da primeira à última linha, porque se você não for bom, você perde o seu leitor. E só existe escritor se houver leitor. E fazendo a apropriação de algumas técnicas. De técnicas. Das formas de escrever. Isso é fundamental, À medida que você vai convidando as pessoas a saber as técnicas também, você tem um outro elemento natural, consequente, embutido na oficina, que é trocar informações sobre a forma de escrever de cada um. Você foi lá e viu que é bastante heterogêneo o grupo. Sim. Tem pessoas de 17 anos e tem pessoas de 85. Então, a forma de um idoso escrever é completamente diferente. Eu li ontem um poema escrito por uma jovem e eu não conseguiria repetir textualmente, mas basicamente o título é O Dia, Meu Dia. E o primeiro verso diz assim: trim, trim, no segundo verso, chua, chua. O terceiro, nhoque, 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 nhoque. É onomatopeias. No quarto, bi, bi, bi. No quinto, blá, 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 blá. Ou seja, eu acordei, o despertador, eu levantei, eu comi, eu saí, eu enfrentei o trânsito, eu conversei com pessoas, trabalhei. Então, eu achei sensacional.
é outro jeito de escrever, mas uma jovem teve a ideia de escrever desse jeito. Eu achei bárbaro, maravilhoso. Aí, sem querer ser romântico, mas querendo ser um pouco romântico, tem a ideia, então, também de permitir que gerações completamente diferentes troquem emoções que, eventualmente, não pensaram nela. Sim, sim. É essa a riqueza do curso. E a nossa orientadora, que é a Cecília de Lara, é uma pessoa com uma bagagem fantástica. Ela vai te fornecendo, ela tem uma percepção do outro muito profunda. Ela vê o que é que você precisa e qual é o caminho que você está começando a trilhar. Você começou a escrever através da prosa. Sim. Eu digo do ponto de vista literário, de publicação editorial. Por que você escolheu a prosa? Eu sou uma contadora de histórias. Se você sentar ao meu lado, eu sempre lembro de uma história, histórias de família. E a minha família é de contadores de história. O lado do meu pai é de gaúchos, aquelas coisas quixotescas lá do sul, e por que a espada, e por que venceu, e por que isso, e por que aquilo, é aquela competição. O lado da minha mãe, eles são napolitanos. Então, aquela gente romântica, sanguínea, sabe? Todo mundo cheio de histórias, com muitos medos, com assombrações, histórias de família. E eu cresci ouvindo histórias. Por isso, contar uma história e inventar uma história é muito fácil para mim. Aí até tem um fato de família. Meu irmão, uma vez alguém admirando minha memória, falou, nossa, você tem uma memória maravilhosa. E meu irmão, com a maldade natural dos irmãos, disse assim, tem memória nada, ela inventa. Então, para mim é muito fácil inventar histórias e criar. E o recurso mais fácil para mim é a prosa mesmo. O verso exige síntese e eu não sou sintética. Não sou. Tá. Se a gente puder, usando como um outro elemento só aqui, comentar a prosa com a crônica, que é onde, até por força da curiosidade, da acidez natural que se exige ou que se pratica no dia a dia do jornalista, por exemplo, ele costuma ir mais para a crônica, porque ele pega uma determinada crítica, uma abordagem, uma avaliação de um fato real com uma pitada aqui e acolá. Como a gente ajudaria as outras pessoas a entender a diferença desses dois gêneros? Se você pegar o nome, crônica, cronos, relógio, tempo, prática diária. Tá. Conto é mais história, fantasia, ficção. São coisas diferentes que se misturam em determinados momentos. Você pode, a partir de uma crônica, chegar a um conto, ou a partir de uma notícia de jornal, que naturalmente produziria uma crônica, um fato do dia a dia que produziria uma crônica, pode se tornar um conto. É possível misturar os possível, tipos, então. É possível. Não me pergunte se é certo ou errado. Claro. Eu não pontifico a respeito desses conceitos, mas é possível. Sim. Mesmo na prosa, eventualmente, colocando um pé lá e um pé acolá. Mas sabe quem fazia isso? Aquele médico que faleceu recentemente, como é que é o nome? Terceira idade. Daqui de Bauru? Não. Ele escrevia, ele pegava uma notícia, eu me lembro muito bem, uma notícia tristíssima da mãe que afogou os 3 filhos. E depois ela tentou se matar. Ok. E não conseguiu se matar, ela foi presa e tal. Ele escreveu um conto maravilhoso. Ele tirou da realidade e levou para a ficção. Que legal. Ele fazia muito isso. A gente falou, e eu comentei no começo aqui, talvez seja uma utopia minha, mas de acreditar que o universo da escrita, de você conversando com seus próprios versos em qualquer um dos formatos, e do exercício de ler o outro, como disse a Rosa Lara para a gente, lá na oficina, é você tentar entrar no labirinto, para você apropriar linguagens. E eu acho que é uma bela oportunidade para reduzir as chances de manipulação.
que você pensa a respeito? Concordo plenamente, não há discussão quanto a... Tanto que os sistemas totalitários, uma das primeiras medidas é submeter o ensino, submeter a cultura. Quanto mais culta, mais lúcida a pessoa e mais ela pensa. Então, você submetendo a pessoa e privando-a da cultura, você padroniza o pensamento. Sim. Você só consegue penetrar no outro se você tiver coragem. Você fez história, formado em história, em geografia, além do direito, na PUC, então navegou e passeou por mais de um universo do conhecimento, antes até da questão literária. As formas de pensamento e de tentativa de moldar por parte das gestões educacionais do teu tempo tinham formatos mais direcionados. Mais direcionado. Eu vivi a Revolução de 64 na universidade, né? E mais intencionados, inclusive. Né? Eram altamente repressores, né? E limitantes. A nova geração não conviveu, e eu vou pegar o final dela só com a fase de transição para a redemocratização, com educação moral e cívica, com estudos dos problemas brasileiros, mas somente aqueles que interessavam, enfim, a conduta das cartilhas que passavam. O jovem atual tem noção dessas diferenças através da linguagem dos sistemas educacionais, dos processos de não tentar aculturar a formação? Existe à disposição de todos muito material, até por conta dos computadores, do Google e tal. Todas essas entrevistas, todos esses debates estão aí para que sejam conhecidos. Não conhece quem não quer, não toma conhecimento quem não quer. Para aqueles que estão desejosos ou querem penetrar no mundo da linguagem, fala para eles dessa ideia agora, concede na Academia Baurantes de Letras, para quem ainda não tomou conhecimento dessa situação, aqui ao lado da onde a gente está gravando, na estação ferroviária, para ver os vagões, mas poder, quem sabe, sentar com um tempinho na prateleira para absorver e consumir saborosamente um texto. A academia viveu 22 anos sem teto. Nós não tínhamos, dependíamos da benesse alheia. Passamos algum tempo na Secretaria da Cultura, passamos um bom tempo no SESI, que nos acolheu de uma forma muito digna. Nós tínhamos uma sala maravilhosa com ar-condicionado, tudo, mas o sonho de todo mundo é ter sua casinha, não é? Então nós queríamos a nossa casa própria e conseguimos as paredes e o telhado, falta muita coisa. Mas todos estão convidados a ir até lá, conhecer a academia. Não temos ainda um funcionário que fique lá o tempo todo, que possa abri-la a qualquer hora. Mas às terças-feiras pela manhã nós teremos durante todo o ano a Oficina da Palavra, e assim outros eventos estão sendo programados, né? No dia 27 é o conto, a estrutura do conto, mas não será na academia, será lá no curso de redação Roberto Magalhães, na FUAS de Mato Sabento, 636. E vamos ter durante o ano uma série de atividades. Então, nesse horário, a academia estará aberta. Pretendemos, devagar, conseguir um funcionário que fique lá. Montamos a nossa biblioteca, estamos montando aos poucos. Atualmente, nós somos 32 acadêmicos. Em maio entrarão novos acadêmicos, então nossas obras estão lá à disposição e sempre com a vontade de ajudar quem quiser se aventurar por esse mundo da literatura. Nós já apresentamos várias das publicações aqui dos acadêmicos ao longo do tempo e também daqueles que, enfim, em mais de um gênero, acabam colaborando com essa oportunidade de poder escrever. O seu primeiro livro foi Contos de Solidão. Foi. Por que Contos de Solidão? Você conhece, além da fome, alguma outra coisa que ataque todas as pessoas, além da fome? É a solidão. Em determinado momento,
todo mundo se sente solitário. E se você partir da nascimento, é um momento absolutamente solitário. O bebê está sozinho. A mãe está sozinha, ela está cercada de gente, mas é ela com o feto, com o seu bebê, não é? O momento da morte é absolutamente solitário. A perda de um ente querido, por mais que alguém se coloque ao seu lado, você está lá. Aquele sentimento é só seu, não é coletivo. Cada um sente de um jeito diferente, mas é seu. Então, eu tentei estudar as solidões nos seus vários aspectos. Então, a solidão dentro do casamento, a solidão na infância, a solidão do idoso, a solidão no trabalho, a solidão da revelação homossexual. Todos os tipos de solidão foram abordados nesse livro, de uma forma simples, através de uma história, mas elas estão lá. E os encontros paralelos? É aquele encontro que você caminha, 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 caminha e não junta. Você vai e não dá, não vai. Você fica anos, séculos ao lado e não encontra. Não chega em estação alguma. É. Então esse é o encontro paralelo, é o encontro dos trilhos. Você precisa de dois, mas vai. A partir daí, você teve... E agora tem os círculos concêntricos. Círculos concêntricos? Bonito nome. Cada um anda em volta do seu próprio umbigo. Vou escrever, que eu gosto de anotações. O ato de escrever círculos concêntricos. Tá. Nesse você quer abordar que questões? Ele está bem misturado, mas é exatamente esse andar em volta de si mesmo, em torno de si mesmo. As pessoas estão muito individualistas? Estão. Se você pegar num nível doméstico, pega a sua casa. Se tiver um dinheirinho sobrando, você faz uma piscina para não precisar ir ao clube. Se você tiver mais dinheiro, ou se você não começa pela piscina, você começa pela compra da segunda televisão. Cada um fica com a sua. Outro videocassete, agora já nem precisa mais vídeo, né? Tem tudo na Netflix e tal. Mas você vai se isolando, cada um tem um quarto. Na minha casa, quando eu nasci, dormíamos no mesmo quarto. Não porque não houvesse outro quarto, havia. Mas os irmãos dormiam juntos, não era assim antes? O banheiro era um só, cada um quer o seu. Então, nós estamos nos encapsulando cada vez mais, individualizando, isolando. A competitividade no trabalho te obriga a ser silencioso, guardar seu conhecimento para você, porque no momento da promoção, você tem que ter uma ferramenta a mais, e essa ferramenta está lá guardadinha, você não se abre. E teatralmente, no entanto, as pessoas estão no selfie, né? Aquela turma toda, todo mundo sempre junto, todo mundo dividindo tudo, mas não está. As pessoas estão solitárias e isoladas. Você falou sobre solidão, não é uma forma de manifestação, de confirmação da solidão? Abrir o Facebook de manhã e falar, bom dia, sol. De certa forma. É. Aliás, usando a linguagem, já que você está falando de linguagem aqui, de comunicação e das palavras, através ainda do universo eletrônico, você está fechadinho numa sala em casa ou num canto qualquer, totalmente digitando isolado. E tentando que o mundo te ouça ou te leia. Uma contradição da própria máquina, da própria forma, hein? É mais fácil você colocar a sua opinião lá do que discutir em volta de uma mesa com a sua família, sabe? Lá você jogou. Então, o que os outros manifestarem pode afetar, mas geralmente não afeta. E acrescentaria um outro dado aí, a questão da nossa discussão sobre a individualidade e o individualismo. Quando tem alguma discussão, embora aparentemente a ferramenta da aldeia global seja para dividir opiniões com os outros, em geral há muita intolerância em relação à divergência de pensamento. Outro paradoxo
da linguagem virtual. É isso mesmo. Brigam-se. Você é um bom analista. Brigam-se muito. Social. Vocês passaram para as antologias. A de Natal eu achei muito romântica, de novo, vou usar essa expressão, porque aqui tem o universo da família, o universo do sentimento do Natal. Mas eu tenho particularmente uma apropriação do Natal para emprestar aqui, que eu acho, fico tentando convencer as pessoas, estava falando com o padre outro dia aqui no Câmara Livre, por que só no Natal as pessoas ficam mais meigas, boas, mais leves e boas? Por que tem que ser só na véspera do dia 25? Vamos pesquisar isso? Eu não sei. As antologias... Eu acho que é um apelo muito grande, é um apelo forte, né, para bondade. As antologias reúnem o que, Rosa? Bem, nós temos... eu comecei a trabalhar com antologia pela diversidade de amigos que eu tenho. Mas a ideia é interessante contar. Então, numa conversa sobre a minha história de Natal e outros amigos falando sobre as histórias de Natal. Gente, vamos contar, olha que diferente. Eu, Rosa, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, uma família italiana. O outro era de família espanhola, nascido num sítio. O outro, sabe, então eram histórias completamente diferentes com o mesmo tema, Natal. Aí reunimos, foi a primeira antologia de Natal, o título é Natal Sempre Natal. Já vieram mais duas depois, nós temos 3 natais. E como consequência natural veio a mãe. A minha mãe foi muito malvada, a minha mãe foi extremamente terna, minha mãe nunca me corrigiu, minha mãe me batia. Mãe, então pus o título, Mãe, Sempre Mãe. Sempre mãe. E surgiu essa nova antologia que saiu ano passado. Agora nós pretendemos fazer outra, 2016, mas não é certeza. Por que se faz uma antologia? Você pode ser um autor de uma história só. Você pode ser aquele cara super criativo que tem milhares de histórias para contar, que inventa. E tem gente que tem uma história e fica pensando, como eu gostaria de publicar. É a oportunidade. Então, propusemos um tema. Não é muito democrático isso, né? Você tem que escrever sobre o Natal. Mas se você tiver a sua história, é uma possibilidade, é uma chance. É uma chance. Uma outra contribuição aqui da nossa conversa sobre leitura, enfim, linguagens e questão editorial. Se você considerar apenas um espaço de tempo de 10 anos, isso é para estimular as pessoas, está muito mais barato editorializar um livro hoje, publicar. Tanto que você vê essa avalanche de livros sendo lançados, né? Há 30 anos, 40, você olhava os lançamentos do mês, eram aqueles 10, 12 livros. Sim, né? Sim. Hoje você tem centenas de livros que entram no mercado, dentro de estilos completamente diferentes. Os jovens, desde crianças, estão acostumando a ler esses sagas. Né? Então começou com Harry Potter, me parece, e veio por aí o Crepúsculo. Você falou dos jogos imaginários aqui, que impulsionou os isso. adolescentes a entrar no universo da criação tudo da história isso. fantástica. E existe inclusive na internet, quem tiver vontade de se aprofundar um pouquinho, existe no YouTube vários cursos. Estão sendo oferecidos vários cursos de técnicas para escrever ficção. Então, tem essas criaturas fantásticas, então é um segmento, tem outro, sabe? São escritores mais tradicionalistas que oferecem os cursos, às vezes gratuitamente até. Tem uma semente aí embutida na questão da oficina da palavra, que é um dos nossos elementos do bate-papo de hoje, para que no tempo isso forme embriões de, enfim, quem sabe uma oficina só de conto, uma só de prosa, uma de poesias, para estimular e formar conjuntos. Isso, nós queremos isso, é exatamente isso, a gente está semeando. Tá, muito bom. E aqui pertinho, nós teremos uma oficina de haikai, eu não sei se você gosta, mas é a síntese da síntese da síntese no poema, né? São 3 versos
E ali tem que estar contida uma ideia completa. Nós temos que ter como parâmetro aqui que nós estamos conversando dentro, infelizmente, de uma certa excepcionalidade. Eu digo, porque eu conversei na questão da oficina da palavra, que tem milhões de analfabetos e outras, enfim, em escala de dezena, outras milhões de pessoas que são analfabetos funcionais, mal sabem escrever ou desenhar o próprio nome para ser mais correto na formação. Daí na outra ponta, do lado de cá, um monte de gente, felizmente, querendo e com vontade de tirar escritas e contar as suas histórias e publicar nos livros. E é uma dificuldade natural desse grande universo de entender poesia ou de apreciar poesia. O que você diria para esses, por exemplo, que têm vontade de degustar um texto, mas estão entre essas cruzes todas aí? Eu acho mais fácil você começar pela prosa. Ok. Pela prosa. A prosa é descritiva, né? Então você, no máximo, pode haver alguma coisa subliminar, mas ela é descritiva, narrativa. Você acompanha uma história. A poesia é mais difícil. A poesia é mais complexa. Rosa, muito obrigado. Não sei se eu respondi. Eu acho... quando eu falo, eu sou meio... As respostas são espontâneas, como a linguagem, tudo certo, tranquilo. Eu ia pedir, só para a gente lembrar que no Câmara Livre, eu cortei um pouco do nosso roteiro e não mencionei que você nasceu em São Paulo e vou fazê-lo ao final, contrariando a regra da estrutura que eu mesmo acabei sedimentando ao longo do tempo. Ficou lá até os 22 anos e veio para Bauru para casar. Porque o marido tinha coisas a fazer aqui. E a Rosa veio junto com o Mário. E estamos aqui até hoje. E da Rosa e do Mário nasceram duas moças, hoje adultas já. A Marília e a Marina. E com 3 netos. O Pedro, a Luísa e o bebezinho, que eu não posso revelar o nome ainda. Não tem problema. A Rosa mãe foi mais doce ou mais dura que a mãe Lídia com os seus? Eu acho que eu fui mais mole. Eu sou. A Lídia foi mais durona? Foi. Tá. E as filhas aqui com os netos? Minha filha é muito severa. Os meus netos são educadíssimos. Eles são muito engraçadinhos, muito educados, sabe? Não parecem crianças de hoje, são muito bem educados. Aproveitando aqui, os ganchos vão surgindo na cabeça do jornalista, não tem jeito. Acabo de fazer uma matéria no jornal que trata sobre, na visão das psicólogas, que foram ouvidas na reportagem, de que a razão das neuroses de jovens casais que estão se agredindo, partindo para os tapas e para os arranhões, assim, aleatoriamente, está na falta de afeto e de limites lá na origem, fundamentalmente. Você precisa, para você caminhar seguro, você precisa ver onde está o guardrail, não é? Você vai por ali, é essa estrada, esse é o caminho. Você deixa solto, ninguém sabe por onde vai. Rosa, vida longa à Academia Bauruense de Letras. Deus o ouça. E da semente da Oficina da Palavra, que ela se multiplique em função dos gêneros e dos seus convidados. Nós contamos com o apoio da mídia, da imprensa, de pessoas de boa vontade como você e precisamos do apoio da cidade toda, né? Colaborando, participando dos eventos. É uma coisa muito boa. Muito obrigado. Escreva e leia. Escrever e ler é muito mais do que tentar penetrar surdamente no mundo das palavras e nesse labirinto de informações que a gente está falando aqui. É uma forma, acredite, de liberdade. Até o nosso próximo Câmara Livre.